Olá, então tô gravando esse vídeo, né, para dar uma falada com vocês, né, do segundo ano, que eu ainda não fiz nenhum meet com vocês, nem gravei vídeo, né, então para dar uma explicadinha, uma faladinha. Eu não tô conseguindo gravar o meet por falta de energia elétrica, muito corte de luz aqui onde eu moro. Então eu fico assim de marcar e cortarem a luz, então eu tô esperando arrumarem a rede para poder fazer isso, né? Mas então eu vou gravando assim para explicando algumas coisas, alguns detalhes, pedindo assim que vocês não estiverem entendendo tanto do conteúdo quanto sobre alguma atividade podem perguntar, né, que eu vou estar respondendo. Então não fiquem com dúvida. O importante é fazer, né? Mesmo que demore um pouquinho, mas façam, né, para ir aprendendo, para ir conhecendo, né? Claro que não é a mesma coisa que a nossa aula presencial, mas nessa situação a gente tem que se adaptar, né? Então estamos se adaptando. Então esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, né, que a gente está trabalhando, sobre a teoria do conhecimento. Então o que eu estou fazendo, né? Eu estou pedindo para vocês pesquisas sobre as correntes, né, de pensamento, normalmente as que são opostas, né? Eu peço duas, geralmente uma é oposta à outra. Então eu estou fazendo esse pedido para vocês fazerem essa pesquisa e a gente vai comparando e vai vendo. Então o que são as correntes de pensamento? São, na verdade, formas de ver o mundo, percepções do mundo. Então por que os filósofos precisam estudar isso? Porque a forma que a gente vai ver o mundo vai ser a forma como a gente vai descrever o mundo e vai ser a forma como o mundo é para nós. Então é bem importante saber como a gente está vendo o mundo, de que ponto de vista estamos vendo. E que existem inúmeras formas de ver o mundo, não é só uma, né? Então são essas linhas da filosofia, são essas correntes filosóficas que cada filósofo vai assumir, né? Vai ter filósofos que vai ser realista, vai ter filósofos que vai ser idealista, vai ter filósofos empiristas, né? Então a partir daquela linha de pensamento ele vai desenvolver a pesquisa dele, a ideia dele. Então a gente precisa conhecer essas linhas. E às vezes a gente se identifica bastante com alguma. Às vezes tu vai estudar e vai dizer, eu acho que é isso aqui. Ou às vezes não, vai estudar todas, vai entender todas, mas não vai ter nenhuma tão forte assim que vai te chamar a atenção. Então a gente precisa conhecer elas, né? Por isso que nós estamos estudando na teoria do conhecimento, né? Então, as últimas que a gente pesquisou, eu pedi para vocês pesquisarem, então, foi o idealismo e o realismo, né? Vocês fizeram essa pesquisa, quem não fez ainda, então dá para fazer, eu vou explicar igual o que é, né? Ali eu sempre boto uma orientação de uma fonte de pesquisa, né? Ou podem buscar de outra, mas sempre tem ali para facilitar. Então, o que é a diferença básica entre idealismo, né, e realismo? O idealismo considera a subjetividade da pessoa, o ideal da pessoa, enquanto o realismo não considera a objetividade do fato em si. Por exemplo, existe o mundo, né, o mundo como ele é. O idealista, ele vai dizer que eu, Daniela, vejo o mundo de um jeito e tu vê de outro. Assim como cada um vê de outro, porque a minha forma de ver o mundo vai contar muito as minhas percepções da minha vida, a minha história, o que eu acredito, o que eu penso. Então não tem como ver o mundo igual a ti. Isso um idealista pensa, então ele considera subjetividade. O que é subjetividade? É a vida pessoal de cada um, é a emoção de cada um, é a ideia de cada um, é a vivência de cada um. Então, para um idealista, existem muitos mundos e muitos universos, porque para mim tem um, para ti tem outro e para fulano tem outro, né? O realista, ele já vê diferente, ele vê que o mundo existe e pronto. Eu vou ver o mundo tal como ele é. Não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. O mundo, ele é assim. Se o mundo está se apresentando dessa maneira, ele é assim. Por exemplo, a gente vê um pássaro voando todo colorido. Para um idealista, aquele pássaro, as cores que eu estou vendo é uma representação minha. Eu estou olhando aquelas cores e vendo que colorido esse pássaro. Meu olho pode ver, uma pessoa que talvez não tivesse definido as cores, né, fosse daltônica, não conseguisse ver. Então, eu estou vendo aquele pássaro. Para o realista, o pássaro ele é assim, tem aquelas cores. Eu vejo ou não vejo. Então, essa é a diferença básica dessas duas correntes, né? Considerando primeiro a idealista o subjetivo e a realista o objetivo, né? Então é a relação entre sujeito e objeto, né?
Então, essa é a diferença básica dessas duas correntes de pensamento, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso, não quero me alongar muito, né, no vídeo, mas é importante a gente conhecer elas e saber e ver qual que a gente se identifica mais. Se a gente é idealista, a gente pode até dizer que idealista, num sentido mais raso, assim, aquela pessoa mais sonhadora, né, e o realista é aquela pessoa mais pé no chão, mais concreta, né. Existe na corrente literária também, literatura, vocês podem estudar obras realistas, né, vai ter bastante idealista também. Então, é uma corrente de pensamento filosófica que depois ela vai para a arte também, vai para a literatura, para a pintura, né? Um pintor realista vai desenhar a coisa bem como é, e o idealista já vai fazer toda uma interpretação própria daquilo, tá? Então, essas são as diferenças básicas, mais ou menos, disso, né? Então, esse é um conteúdo da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. E agora, a nossa próxima, né, pesquisa vai ser sobre o dogmatismo e o ceticismo. Eu vou deixar ali na atividade para vocês verem, fazer essa pesquisa, tá? E daí depois eu vou estar passando mais um videozinho para explicar. Espero que vocês estejam entendendo, que estejam bem. Qualquer dúvida podem perguntar, que se eu puder eu posso ajudar, tá bom? Então, boa pesquisa, bom trabalho. Nos falamos. Até mais.